O Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Prescrição em Homeopatia com o nosso colega Rinaldo Ferreira. Rinaldo Ferreira é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de Santa Catarina, mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade e doutor em Ciência de la Vida pela Universidade de Sevilha. É farmacêutico da Farmácia Homeopática Vis Naturi, vice-presidente da Associação de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia do Brasil, presidente da Farma e Farma, Sociedade Anônima, e membro do Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia Brasileira, além de consultor técnico ad hoc do Conselho Federal de Farmácia. Tem experiência na área da farmácia, atuando principalmente nos seguintes temas: homeopatia, atenção farmacêutica, medicamento, flúor, fitoterapia e capacidade tampão. Também é professor do curso da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, que é Prescrição Segura em Homeopatia. Então, esse curso é em 8 módulos. Se houver interessados no Rio Grande do Sul, este curso poderá vir para Aracá em 2016. Então, depois a gente passa uma lista, se alguém tiver interessado no curso, a gente traz para o Rio Grande do Sul. Já existe no Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. São Paulo já está na 2ª turma. E destacamos o empenho conjunto das comissões assessoras de práticas integrativas e complementares, magistral, saúde pública e farmácia clínica do CRF do Rio Grande do Sul, que auxiliaram brilhantemente na montagem dessa programação. Ilustramos que essa atividade também está sendo transmitida pela internet, em link disponível no site do Conselho. Ainda lembramos que o CRF do Rio Grande do Sul quer ouvir vocês, então pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Conselho. Agora nós vamos ouvir o colega Rinaldo. Boa tarde. Eu vou colocar uma aguinha aqui, que eu estou me recuperando de uma gripe, né, e de vez em quando vou ter que tomar uma aguinha, talvez chupar uma pastilha. Então, obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer vir ao Rio Grande do Sul, especificamente a Porto Alegre, e falar sobre serviços farmacêuticos e especificamente sobre prescrição farmacêutica, né, e melhor ainda, falar de prescrição farmacêutica em homeopatia, né? Então a gente acaba falando de vários assuntos que nos agradam, né, que me agrada particularmente, né? Então eu vou procurar fazer a apresentação, não demorar muito nessa parte conceitual, vou passar um pouco de legislação também, né, mas não vou me deter muito a esses temas, né, porque eu acho que vai ser mais interessante e vai ser mais esclarecedor para vocês quando a gente pegar os casos clínicos e vocês terem que pensar, né, o que fazer com esse cara que está aqui na minha frente, né, o paciente. Se colocando como se estivesse na farmácia, quando o paciente está na frente da farmácia, o que vocês fazem com esse paciente, o que vocês têm que observar nele, como que vão buscar informações, né, e como que vão resolver o problema, né? Então é esse o nosso objetivo quando a gente fala de prescrição farmacêutica. Então, antes de falar especificamente da prescrição, eu gostaria de falar dessa lei 13021, que é uma lei fresquinha, né, do ano passado, que fala que farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletivo, né, na qual processa a manipulação ou a dispensação de medicamentos. Então, o que essa lei está trazendo para nós? Ela está trazendo uma responsabilidade para nós farmacêuticos. Ela está dizendo que farmácia é um estabelecimento de saúde.
né? Nós vamos prestar assistência à saúde do nosso paciente, né? Nós temos que cuidar do nosso paciente. A lei está dizendo que farmácia é um estabelecimento de assistência à saúde, ou seja, farmácia é um estabelecimento de saúde, né? Então, por lei. Tá, mudou a lei, mudou alguma coisa na nossa prática, no dia a dia da farmácia, como farmacêutico, que trabalhamos dentro da farmácia? Se nós não mudar, não serviu para nada a mudança da lei. Tá? Então, para a farmácia, realmente, além de, perante a lei, se transformar em um estabelecimento de saúde, na prática, para nós transformarmos a nossa farmácia em um estabelecimento de saúde, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a praticar isso aqui, ó, né? Começar a cuidar da saúde do nosso paciente. Nós temos, então, é nossa obrigação legal, como farmacêutico, começar a nos preocupar, além da preocupação que nós já tínhamos com o medicamento, nós temos que dar valor a esse medicamento. O que é dar valor a esse medicamento? É fazer, se cumprir o objetivo do medicamento. Qual é o objetivo do medicamento? Qual é o objetivo do medicamento? É curar, é aliviar um sintoma, né? É fazer um diagnóstico, é controlar uma doença, certo? Então, nós temos que fazer este medicamento cumprir o seu papel, nós farmacêuticos, né? Então, vamos trabalhar para que isso aconteça. Daí sim a gente vai transformar a nossa farmácia, a farmácia brasileira, em estabelecimento de saúde de fato. Por lei já é. Agora nós temos que ir para dentro da farmácia, né, e trabalhar para que realmente ela seja estabelecimento de saúde. Se nós continuar entregando caixinha dentro da farmácia, isso não é estabelecimento de saúde. Essa lei ainda fala mais coisa, apesar de ser uma lei bem curtinha, né, em termos de texto, mas ela traz algumas coisas conceituais muito importantes. Ela diz que entende-se por assistência farmacêutica conjunto de ações, ações e de serviços que visem assegurar assistência terapêutica integral. Assistência terapêutica integral. O que é assistência terapêutica integral? Além do medicamento, orientações. Integral quer dizer o quê? Quando o paciente está ali na nossa frente, nós temos que cuidar dele como um todo. A gente tem que começar a reconhecer esse cara que está ali na nossa frente, esse paciente, essa pessoa que está ali na frente, e pensar em todos os problemas que esse paciente tem, né? Mais especificamente, todos os problemas de saúde que ele tem, e mais especificamente, ou principalmente, os problemas relacionados ao uso de medicamento que esse paciente tem, né? Então, apesar de a gente ter essa visão geral desse paciente, a gente vai ter que ajudar esse paciente a resolver os seus problemas de saúde. E fala de promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Então, não é só na recuperação. Também nós temos que promover a saúde, prevenir doenças, né? Isso o farmacêutico na farmácia. Daí fala mais algumas coisinhas. Fala, o farmacêutico proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de medicamentos. O farmacêutico é o responsável técnico pela farmácia, né? Mas o proprietário da farmácia, a partir dessa lei, ele também é corresponsável, ele tem que ajudar o farmacêutico, dar condições ao farmacêutico para contribuir para o uso racional de medicamentos,
né? Então, o proprietário da farmácia tem que ajudar o farmacêutico a que nessa farmácia seja estimulado o uso racional de medicamentos. Agora, aí tem esse slide, o próximo, ele traz traz responsabilidades muito importantes para o farmacêutico, né? Traz obrigação para o farmacêutico. Ali começa dizendo obriga-se, obriga-se. Então tem gente que perguntava, tinha farmacêutico quando eu ia dar curso, né? Que eles perguntavam, o farmacêutico pode fazer? O que está dizendo a lei? É lei, não é resolução, não é portaria, não é do Conselho Federal, não é da Anvisa, é lei, né? Na lei está escrito, obriga-se o farmacêutico no exercício de suas atividades. Daí tem várias coisas, né? Eu escolhi o que interessava para essa aula, né? Proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes. Então, a lei está dizendo que eu tenho que, a minha obrigação profissional é acompanhar o tratamento que os pacientes estão fazendo, seja ele qual for. Ali não está dizendo que acompanhamento farmacoterapêutico de tratamento segundo prescrição médica. Está dizendo? É acompanhar o paciente, seja ele com o tratamento que for. Está dizendo ali que é com medicamento industrializado? Está dizendo que é medicamento magistral? Está dizendo que é medicamento homeopático, fitoterápico? Não, então não interessa que tipo de medicamento o meu paciente está tomando, quem prescreveu esse medicamento. A minha obrigação como profissional farmacêutico é verificar se está tudo certinho com esse paciente, com o tratamento que ele está fazendo, né? Se ele necessita, se está sendo efetivo e se está sendo seguro. Certo? Então, essa é a minha obrigação como farmacêutico. E também está falando do farmacêutico, né, de pacientes internados ou não, estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada. Então, qualquer lugar que o farmacêutico esteja atuando, ele tem a obrigação de começar a cuidar das pessoas. Então, não interessa se é um farmacêutico que atua no serviço público ou se atua no serviço privado. A nossa obrigação não é só cuidar do medicamento. Também é produzir medicamento, fazer a logística do medicamento, armazenar, entregar para o paciente, dar orientação, mas também é cuidar do paciente. Obriga-se o farmacêutico, outra obrigação, estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas. Então, isso era outra dúvida, que tinha gente que perguntava, o farmacêutico pode guardar documentos clínicos do paciente dentro da farmácia? Tem gente que me perguntava isso até algum tempo atrás. Se ele pode, ali diz o quê? Obriga-se o farmacêutico a ter fichas do paciente. Obriga-se, é obrigação. Então não é que o farmacêutico pode, é obrigação do farmacêutico ter essas fichas clínicas do paciente dentro da farmácia. Certo? Então, está errado o farmacêutico que não faz isso. O farmacêutico que não faz isso está devendo, Então de manhã tinha gente da vigilância sanitária, ontem também tinha, hoje também tem gente da vigilância sanitária. Quem é da vigilância sanitária aqui? Então quando for fiscalizar a farmácia, pergunta, quem não tiver os registros dos pacientes, então está devendo, Conselho também, o fiscal do conselho também pode começar a cobrar isso, Isso aqui eu falei.
Ah, não, aqui ainda não falei, né? Também a obrigação do farmacêutico prestar orientação farmacêutica, com vista a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, conservação, utilização, né? E mais algumas coisinhas aí. Pronto, já vão começar a dar trabalho para vocês, né? Só para dar um gostinho. Vamos lá, eu vou ler e vocês vão pensar, né, o que vão fazer com essa paciente. Milena é intercambista alemã, tem 16 anos, vegetariana até vir para o Brasil, tem abusado na comida, trouxe uma pequena boutique homeopática da Alemanha, está apresentando vômito, sensação de um grande peso sobre o estômago, diarreia e desmaio. Está no segundo dia, quer dizer, se fosse hoje, né, teria começado ontem. E não quer ir ao médico. Solicita que o farmacêutico auxilie na automedicação homeopática. Aí tem alguns medicamentos que estavam na botica dela, né, que ela achou que poderiam ser utilizados, ela não sabia como escolher. Antimônio tartárico, nos moscata, nos vômico, arsênico, veratro, camomila, aloe, argento nítrico, briônia, mais esses dali. Então, agora vocês vão pesquisar aí. Qual medicamento que eu vou dar para ela? Ela está pedindo para a gente ajudar, né? Que intervenção que eu vou fazer? Então, vamos lá, vou ter uma foto de vocês pesquisando aí. Tá? Agora está na moda bater selfie, né? Vou ver se eu sei bater uma selfie aqui. Vamos lá, escolheram? O que vão dar para ela? Não, a Lívia não pode, que a Lívia já fez, ela já conhece esse caso aí. Ó, não pode contar. Então, vocês trouxeram o livro Matéria Médica? Então, quem não trouxe matéria médica tem um celular que tenha 3G, pode baixar aí um aplicativo que é Matéria Médica Lite, tá? Matéria sem acento, espaço, médica sem acento, espaço, Lite, L-I-T-E. Pode baixar aí que agora não vai ter mais desculpa para não procurar. Tá? Deu? Todo mundo pegou? Matéria Médica Lite, L-I-T-E. Então podem baixar, ali tem matéria médica, tem repertório, tudo junto, né? Tem várias informações importantes ali para vocês pesquisarem. Então, se vocês olhando e procurando a matéria médica, vocês vão ver que todos os medicamentos aí cobrem a diarreia, boa parte deles também cobre, o que fala ali, de vômito, desmaio, tem poucos que falam em desmaio, né? Desmaio também a gente poderia atribuir pela hipovolemia, se ela já está desidratada, né? Ou pelo mal-estar do vômito e da diarreia também. E grande peso sobre o estômago, tem poucos medicamentos que cobrem. Mas tem alguns desses dali. Então, em princípio, poderia ser dado, alguns desses medicamentos poderiam ajudar o paciente. Sempre, quando a gente está com o paciente, vocês vão ter mais informações do que eu estou passando aqui para vocês, né? Porque vocês vão estar vendo o paciente, vão estar observando algumas características desse paciente visualmente. Aí vocês têm a chance de perguntar para ele, é de manhã, é de tarde, é de noite, que hora melhora, que hora piora, né? Fazer as modalizações, né, que pode diferenciar um medicamento de outro. Pode perguntar, essas fezes são sanguinolentas, tem muco. Pode perguntar
esse vômito é a toda hora, é depois de comer alguma coisa. Então, vocês poderiam ir particularizando e também ajudando na escolha do medicamento, né? Mas a minha pergunta é, então, o que eu faço com essa paciente? Cada um vai dizer o que vai dar, então. Um de cada vez. Vamos lá, quem é que sugere algum medicamento ali para ela? Ninguém quer sugerir nada? Não? Então tá, deixa. Vai ter mais casos pela frente, dos próximos vocês não fogem, tá? Então vamos ver. Aí tem um outro livrinho que é de dois farmacêuticos escoceses, o Stephen Kane e o Lee Kane, né, que tem alguns algoritmos aqui para diarreia, né, que a gente poderia estar usando aqui, que em muitos casos eles vão ajudar a decidir qual medicamento é mais indicado para esse meu paciente. Tá? Eu trouxe esse livro, depois se alguém quiser dar uma olhada ali, eu passo a referência direitinho para vocês, tá? Então, esse tipo de livro é especial mesmo para farmacêutico, né? De uma forma bem simples para problemas de saúde autolimitados, que nos ajuda a encontrar o que é o melhor medicamento para o paciente. Aqui, o que foi feito? Então, todos esses casos clínicos que eu vou mostrar aqui para vocês, todos eles a gente tem autorização do paciente e a gente mudou o nome ali, botou um apelido ou mudou outro nome para o paciente não ser identificado, né? Então, mas são todos casos reais que aconteceram mesmo na farmácia, né? Então, o que foi feito? Foi recomendado soro para reidratação. Vocês não falaram para mim. Alguém falou que era para dar soro? Eu coloquei os medicamentos homeopáticos de propósito ali para vocês pensarem no medicamento homeopático, né? Mas vocês não me falaram que teria outra opção além do medicamento homeopático. Eu vou entender que vocês não falaram porque ainda estavam com vergonha, né? Não estavam se sentindo à vontade para me falar, por isso que não falaram, né? Porque antes de serem homeopatas, vocês são farmacêuticos. E o farmacêutico tem que, por lei, cuidar do paciente, né? Cuidar independente do que o paciente toma, né? Do que nós vamos prescrever para ele, a gente tem que pensar o que é melhor para esse paciente, o que esse paciente precisa. Então, esse paciente, um paciente com diarreia, qualquer paciente que chega com diarreia na farmácia, qual a primeira coisa que a gente tem que pensar? A primeira medida que a gente tem que passar para ele? Pode falar. Reidratar, né? A principal sequela da diarreia é a desidratação, da diarreia aguda, né? Diarreia crônica pode causar desnutrição e outros problemas também. Mas a diarreia aguda, o principal problema, o principal dano para o paciente é a desidratação. Então, a gente hidratando o paciente já diminui muito a chance desse paciente morrer ou de ter agravado o seu problema de saúde. Certo? Então, nós temos que começar a entender um pouquinho de fisiopatologia, né? Fisiopatologia dos problemas de saúde autolimitado e também dos que não são autolimitados. Por quê? Nós vamos ajudar só os pacientes que estão com problema de saúde autolimitado? Não, nós temos que ajudar qualquer paciente que pede a nossa ajuda, né? Tem alguns pacientes que nós vamos ajudar na própria farmácia e tem outros pacientes que nós vamos ter que encaminhar. Então, paciente que chega pedindo a nossa ajuda e não tem um problema de saúde autolimitado, ou está com um problema que não é autolimitado, o que nós temos que fazer com ele? Entender, reconhecer, identificar e encaminhar ele para quem pode ajudar esse paciente. Certo?
Então, por isso que eu tenho que começar a entender de todos os problemas de saúde. Ah, mas eu não tenho como conhecer tudo. Não, eu também não conheço, né? E ninguém vai conhecer todos os problemas de saúde a priori. Então, quando chega um paciente, eu não conheço sobre o problema de saúde que ele está apresentando, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Estudar. Tenho que estudar, tenho que conhecer, tenho que buscar informações. Né? Então, a reidratação é o mais importante aí. Depois está colocando ali também lactobacilos, então repositor de flora. Repositor de flora, então, não vai resolver o problema do paciente de imediato, mas ele vai ajudar a organizar a flora intestinal desse paciente, né, para que nos próximos dias o paciente esteja melhor. E carvão vegetal. Carvão vegetal, as evidências da contribuição dele não são muito grandes, mas ele não prejudica, né? E ajuda a retirar alguma toxina, gases. Então, pode ajudar? Pode ajudar alguns pacientes, sim. Então, carvão vegetal é uma opção também que eu posso. Então, não é tão importante quanto o lactobacilos e menos importante ainda que o soro para reidratação oral. Né? Perceberam? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Numa farmácia homeopática, o paciente pediu uma indicação farmacêutica homeopática. Né? O que eu fiz para ele? Não atendi exatamente o que ele estava me pedindo. Ele só pediu para eu dizer qual desses medicamentos aqui é melhor para o meu caso. Né? Eu disse para ele, toma soro para reidratação oral. Ele vai tomar? Se eu não convencer ele que ele precisa tomar, ele não vai tomar. Então eu tenho que explicar para ele por que ele tem que tomar, por que ele deve tomar esse soro para reidratação oral. Certo? Então eu tenho que convencer, explicar para ele por que e como que ele vai usar. Lactobacilos, por que e como que ele vai usar. O carvão vegetal, por que e como que ele vai usar. E agora atendi a solicitação dele, que era indicar um medicamento homeopático, né, dentro dos medicamentos que ela tinha, a paciente tinha apresentado, nos Vômica, era o mais indicado para as características daquela paciente. Tá? Então, se não tiver melhora em 48 horas, ou se agravar a diarreia, procurar um médico. Então, daí, o que a gente está dizendo? Ela não queria ir ao médico. Então, a gente fez uma prescrição e disse, querendo ou não ir ao médico, se não melhorar em 48 horas, ou se piorar a qualquer momento, tem que ir ao médico. Né? Tem que ir ao médico. Por quê? Porque vai agravar a desidratação, vai trazer problemas, pode, se for uma infecção, agravar a infecção. Né? Convencer ela que, querendo ou não, se não melhorar, né, em 48 horas ou se piorar a qualquer momento, ela precisa de atenção médica. Está claro? $16,10, 2 dias, foi 2 dias? Era dia 14 que estava ali antes? 14, 2 dias depois, a paciente está melhor. Então, o desmaio já parou no primeiro dia, o vômito também, né? No segundo dia, então já começou a melhorar a diarreia, 48 horas estava melhor. Tinha acabado a diarreia? Não. Mas tinha diminuído a frequência e a intensidade. Né? Então, estava caminhando para ficar boa. Agora, pergunto para vocês. Né? No nosso caso ali,
Medicamento, soro para reidratação, poderia estar fora no balcão, né, numa farmácia, numa drogaria. O repositor de flora intestinal também poderia estar fora do balcão. E até o medicamento homeopático, se tivesse uma Nusvomica 6CH, por exemplo, poderia estar fora do balcão. Né? Então, eu pergunto, se o paciente pode ter acesso ao medicamento, esse paciente ali que nós estávamos usando, a Milena, né, como exemplo, ou qualquer outro paciente. Se o paciente já pode ter acesso ao medicamento, diretamente ele ter acesso ao medicamento, né, para que precisa farmacêutico na farmácia? Para que orientar? Eu fui numa farmácia no Chile e daí eu comprei um medicamento lá, né? Onde eu vou eu visito farmácia, né? Hoje já visitei. Onde eu vou eu visito farmácia, né? E percebo como é que é o atendimento, como que onde o layout da farmácia, onde está o medicamento, essas coisas assim, né? E lá no Chile, quando eu pedi um medicamento, eles venderam o medicamento para mim, e quando me entregaram o medicamento, junto veio um papelzinho, né, que foi impresso na hora, junto com o ticket, eles me deram o ticket do pagamento, eles me deram esse papelzinho que me dava as orientações, né, daquele medicamento que eu comprei. Então, não precisa farmacêutico, a máquina faz bem isso. O sistema, né, está lá, o medicamento que foi comprado está lá. Informação com os cuidados que eu deveria ter com o medicamento, como usar o medicamento. Tinha umas 8 linhas, se não me engano, falando, né, dando orientações sobre o medicamento, especificamente do medicamento que eu comprei. Alguns cuidados, né? Aquelas coisas que normalmente os farmacêuticos deveriam falar e muitos ainda não falam. Então, eu concordo, farmacêutico é importante porque ele tem que dar orientação. Mas isso, as máquinas e os sistemas podem fazer tão bem ou melhor, né? Porque a maquininha lá do Chile fazia melhor do que muito farmacêutico aqui no Brasil e lá no Chile também. Então, a máquina e o sistema podem fazer tão bem ou melhor do que o farmacêutico. Então, isso não justifica. Vocês, farmacêuticos, estão sendo corporativistas quando vocês dizem que tem que ter farmacêutico na farmácia. Bom, tem razão. Sentir cuidado. E como é que eu me sinto cuidado? Eu, paciente, tá? Tu, farmacêutica. Como é que eu me sinto cuidado? Se importa. E como é que tu demonstra isso? Como é que eu vou perceber que tu estás querendo cuidar de mim? Fazendo perguntas. O que ela está falando? Que de vez de passar informações para mim, ela vai buscar informações. Eu, paciente, é que vou dar informações para ela, farmacêutica. Perceberam como é diferente? Né? Então, a máquina passa informações, né? Mas o farmacêutico ele pode buscar informações que são pertinentes àquele medicamento e pertinentes àquele paciente. Se é idoso, se é criança, quem é que vai tomar aquele medicamento, quem prescreveu, né? Então agora está começando a fazer sentido. Então agora estou começando a achar que não é só corporativismo farmacêutico, né? Quando o paciente ele vai buscar informações, entender as necessidades daquele paciente que está ali na frente dele e devolver informações, orientação para aquele paciente ali, que aquele paciente precisa. É isso que a gente tem que começar a pensar que é o nosso papel de farmacêutico, né? Se preocupar com aquele paciente que está ali. E por quê? Por que tu vai buscar informações? Por que eu preciso me sentir cuidado? Isso vai implicar no quê? Numa resposta melhor. Pessoal aí de trás, o que é uma resposta melhor?
saúde. Então, o que vocês estão me dizendo é que eu vou estar, como farmacêutico, ajudando o paciente a ter mais qualidade de vida, a ter mais saúde. Então, só faz sentido ter farmacêutico dentro da farmácia se esse farmacêutico estiver ajudando o paciente a ter mais resultado positivo com o uso do medicamento. Não faz sentido ter farmacêutico dentro da farmácia se esse farmacêutico não estiver ajudando o paciente a ter mais resultado positivo com o uso do medicamento. Certo? Então, quem é farmacêutico que está dentro da farmácia e não está ajudando o paciente a ter mais chance de ter resultado positivo, não precisa estar dentro da farmácia. Não precisa. Tá? Só fica dentro da farmácia o farmacêutico que realmente quiser ajudar o paciente a ter mais resultado positivo. Quando a gente ajuda o paciente a ter mais resultado positivo, o que vai acontecer? Vai, consequentemente, diminuir a chance desse paciente ter resultado negativo com o uso do medicamento. Né? Então, é para isso que a gente está na farmácia. É por isso que o Conselho Regional de Farmácia tem sim que estar fiscalizando. Né? Só que hoje nós estamos fiscalizando, hoje nós não, né? Não sou fiscal, não sou nem do CRF nenhum, né? Só sou consultor para o Conselho Federal, então não sou nem do Conselho Federal, né? Mas os conselhos, né, hoje fiscalizam a presença do farmacêutico, né? O que eu acho que realmente os conselhos deveriam fiscalizar é ficar dentro da farmácia, vendo o que esse farmacêutico está fazendo lá dentro. Né? Vendo se ele está fazendo a obrigação legal dele. Né? Isso que eu acho que o CRF, daqui a um tempo, deveria começar a pensar, como é que nós vamos fazer isso? Né? Que formulários que devem ser preenchidos, o que deve ser perguntado ao farmacêutico para ver se ele está fazendo o papel dele. Então, isso é o que eu acho que a gente deve fazer. Mas enquanto o CRF não faz, vamos nos antecipar. Vamos começar a fazer o nosso serviço adequadamente. Né? Quando o CRF começar a fiscalizar essas coisas, vocês estão rindo por quê? O CRF aqui no Rio Grande do Sul já faz isso? Ainda não? Então tá bom. Né? Então dá tempo para a gente se antecipar. Né? Quando o CRF for lá começar a cobrar o que vocês estão fazendo dentro da farmácia, vocês dizem, já faço. Né? Já faço tudo certinho. Né? Aqui, que atividades clínicas o farmacêutico pode e deve fazer dentro da farmácia? Então, tem alguns serviços farmacêuticos, né, que é importante que o farmacêutico faça dentro da farmácia, que vai ajudar o paciente. São eles: rastreamento em saúde, né, começar a fazer triagem, ver quais problemas de saúde, quais doenças pode ser que o meu paciente tenha. Eu vou fazer diagnóstico? Não. Eu vou suspeitar, vou verificar valores que estão fora dos parâmetros ideais e vou encaminhar para, normalmente, um médico fazer o diagnóstico. Né? Educação em saúde. Sempre que o paciente tiver uma dúvida, uma falta de conhecimento sobre um problema de saúde que ele tem, ou sobre um medicamento que ele usa, eu posso fazer educação em saúde. Eu posso fazer uma dispensação personalizada. Né? O paciente está comprando medicamento, não sabe como usa, não sabe como tomar, ele toma outros medicamentos, eu posso oferecer para ele, para esclarecer melhor, fazer uma tabela com os horários que ele toma o medicamento. Né? Então, só fazer com que, orientar para ver se toma com água, se toma antes da refeição, depois da refeição, esses detalhezinhos, né, que a gente pode fazer no balcão da farmácia, mas que também pode fazer de uma forma mais personalizada. Manejo de problemas de saúde autolimitados. Então, sempre que o paciente chega na farmácia sem uma receita médica e querendo um medicamento, é nossa obrigação como farmacêutico fazer o manejo de problema de saúde autolimitado. Né?
O paciente chegou na farmácia. Quer dizer, o paciente chega na farmácia e pede uma aspirina, eu tenho que fazer manejo. Ele pede para o meu balconista, nem é para mim. Né? Quem que é o profissional responsável por fazer dispensação? O farmacêutico. Então, quando eu terceirizo isso, coloco um balconista, um atendente, um colaborador, né, para fazer isso, a responsabilidade passa a ser do colaborador? A responsabilidade continua sendo minha. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho que treinar, se eu vou deixar alguém dispensar por mim, que é um ato farmacêutico, a dispensação, se eu vou deixar alguém fazer a dispensação por mim, eu tenho que treinar esse alguém. Eu tenho que treinar essa pessoa para fazer algumas perguntinhas chaves, né? 3, 4 perguntas que vão despertar a dúvida nesse paciente, né? Nesse balconista, nesse atendente, para que ele veja, tem alguma coisa errada com esse paciente. É melhor passar esse paciente para o farmacêutico continuar a dispensação. Perceberam? Né? Então, voltando àquela questão da aspirina, né? A aspirina, quer dizer, o paciente pediu uma aspirina, eu tenho que fazer algumas perguntas para ele? Tenho, né? Que perguntas que eu devo fazer? Como? Problemas gástricos, ela falou, perguntar se ele tem problema. Daí ele vai dizer, eu tenho. Né? Daí o que mais pergunta depois? Se toma anticoagulante, né? Eu tomo. Tomo varfarina, tomo xarelto, né? Tomo, sim, daí. E agora? Pessoal lá de trás, podem falar, só o pessoal da frente que está trabalhando aqui, né? Depois eu não vou pagar o salário de vocês. Vamos lá, o que mais? Toma corticoide? Eu tomo. Tomo corticoide todo dia. Vocês começaram com qual pergunta? Se tem problema gástrico, se toma isso. Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer? Primeira pergunta é? Se é para ele, né? Então, eu tenho tudo isso, mas essa aspirina é para minha vizinha que pediu. Né? E daí? É para minha vizinha. Então, vamos, apaga tudo que vocês falaram, tá? Não serviu para nada. Vamos começar de novo. Começa de novo. Não, é para minha vizinha. Qual é a segunda pergunta? Não, a segunda pergunta é dinheiro ou cartão? Se é para a vizinha, adianta eu fazer pergunta da vizinha. O cara quer saber se a vizinha tem problema gástrico, né? Primeiro que ele não vai saber. E se ele souber, ainda é capaz de dar informação errada. Se ele acha que sabe, ainda é capaz de dar informação errada. Né? Tá, então já não pergunto mais nada. Mas vocês tinham me falado que sempre que o paciente compra um medicamento, eu devo dar orientação. Né? Igual lá no Chile, né? Dou a orientação. Que orientação que eu vou dar? Eu sou paciente, né? Tu é farmacêutico. Que orientação que o farmacêutico vai dar agora não é mais paciente, né? Ele é cliente, né? É o cliente ali. Tá, então o cliente tá ali, que informação que vai dar para o cliente e levar para o paciente? Deixa eles lá atrás, não responde não. Vamos lá, pessoal. O que esse farmacêutico vai falar para o cliente? Que ela vem à farmácia comprar aspirina. Vocês acham que ela vai na farmácia comprar aspirina daí? Não vai, né? Não vai. Então não adianta falar o que a gente sabe que o cliente, paciente, não vai fazer. Então, o melhor não é dar nenhuma orientação oralmente para esse cliente. Por quê? Tu vai falar, se tiver dor estomacal, toma depois da comida. Né? Ele vai chegar lá na vizinha e dizer, é para tomar antes da comida.
farmacêutico fala para tomar antes da comida, né? Se falar, né? Se não falar, é melhor. De modo geral, não falar é melhor, porque se ele vai falar coisa errada. É quase certo, tá? A chance de falar errado é grande, então é melhor não falar nada. Daí é melhor a gente fazer como eles lá no Chile, né? Para esse cara que não é o paciente, nem o cuidador do paciente que está ali na farmácia pedindo medicamento, então eu devo dar por escrito. Qualquer informação que eu vou passar para o paciente que não está ali na farmácia, eu dou por escrito. Posso colocar uma etiqueta de posologia, posso escrever uma cartinha, né? Pode ser um bilhetinho de próprio punho, certo? Posso entregar um folder, né? Dependendo do medicamento, se eu tenho um folder de orientação sobre aquele problema de saúde que está relacionado com o medicamento, então eu posso entregar um folder de educação, certo? Então, nós estamos falando de manejo de problemas de saúde autolimitados. Bom, depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Não vamos esgotar o assunto agora, né? Depois do intervalo, né? Para vocês na hora do intervalo não ir embora. Então, depois do intervalo, nós vamos ter assuntos interessantes. A conciliação de medicamentos. Aquele paciente que muda de nível de atenção à saúde, né, o paciente que sai do hospital, ou no caso da homeopatia, aquele paciente que começa a ser homeopatizado, começa a se tratar com homeopatia com aquela receita que ele está chegando na farmácia agora, por exemplo. Então a gente pode oferecer esse serviço que é conciliação de medicamentos, né, para verificar todos os medicamentos que ele toma, ver o que ele vai continuar tomando, o que ele deve parar de tomar, né? Entender os medicamentos que o paciente está tomando e ajudá-lo a decidir o que ele vai continuar tomando, o que ele vai deixar de tomar. Revisão da farmacoterapia. De quanto em quanto tempo, qual é a quantidade, qual é a posologia? Certo. Então, isso vai da experiência de cada um, né? Tem várias escolas diferentes de homeopatia, cada um tem um jeito de prescrever diferente. Então, de modo geral, na diarreia, como que eu prescreveria? Não quer dizer que é a mais certa ou a melhor, né? Prescreveria tomar 6 vezes ao dia. 5 gotas, 6 vezes ao dia. Tem gente que diz, coloca num copo d'água, vai tomando um gole a cada 15 minutos. Então, sempre vai variar também, dependendo da intensidade, dependendo do paciente, né? Quantas vezes ele está evacuando por dia. Então, essas coisas também vão ajudar a decidir. Mas, de modo geral, diarreia, né? Paciente com diarreia, eu recomendaria 5 gotas 6 vezes ao dia. No primeiro dia, no segundo dia, se diminuir a intensidade, já começa a diminuir o número de tomadas também. Aquele paciente, vocês viram que não tinha febre, ele não tinha sangue nas fezes, nem muco, né? Então, por isso que a gente considerou como problema de saúde autolimitado. Bom, revisão da farmacoterapia. Revisão da farmacoterapia a gente oferece para quem? Para aquele paciente que ele tem alguma dúvida sobre algum medicamento, sobre como tomar, para que ele toma, se deve continuar tomando. Então a gente vai pedir para ele trazer todos os medicamentos e a gente vai fazer uma revisão, vai pegar medicamento por medicamento, perguntar para ele, como é que o senhor toma esse medicamento? Se a gente perguntar para ele, sabe como toma? Todos vão dizer, sei, né? Quando a gente pergunta, como é que toma? Metade toma errado. Daqui a pouco eu arranco um fio desse. Então, a gente sempre tem que ver como é que a gente faz a pergunta para ter a resposta que deve, tá? Então, como toma, que hora toma, né? E vai vendo se está certo, se está adequado, se está dentro da dose terapêutica normal, né? Tá. E acompanhamento farmacoterapêutico, para quem que a gente oferece? Para aquele paciente que a gente suspeita que tenha algum resultado negativo com o uso de medicamento, né? A gente suspeita, a gente acha que o paciente pode ter algum resultado negativo
com o uso do medicamento, a gente oferece um serviço que é o acompanhamento farmacoterapêutico. Aí, então, é importante a gente, na farmácia, estar fazendo campanhas, né, de saúde, rastreamento de saúde, educação em saúde. Aí vocês estão vendo aqui, aqui é uma farmácia dentro de um supermercado. Então, o pessoal se preparando para fazer a campanha, né? Aqui, uma farmácia de rua, pessoal fazendo medição de glicemia, medição de pressão arterial, orientação para o uso racional de medicamentos, né? Na frente da farmácia, numa tenda. Aqui também outra farmácia em outra cidade. Aqui cada um é cidade diferente, né? Então, cidade pequena, cidade grande, na rua, no supermercado, a farmácia de shopping. Essa aqui, ó, esse evento aqui foi um evento organizado por 6 farmácias numa pequena cidade, né? Onde a cidade toda naquele dia respirou farmácia, respirou saúde, né? Fizeram na praça da cidade palestra, fizeram medição de pressão arterial, glicemia, colesterol, triglicerídeos, medição de fluxo respiratório, várias coisas, né? Foi vereador, foi prefeito, né? Foi os políticos, toda a imprensa toda, né? Lá. E por que é importante o farmacêutico fazer isso? Porque está se apresentando para a sociedade como profissional de saúde. Esses farmacêuticos de cada uma dessas 6 farmácias que se juntaram para fazer esse evento, eles se tornaram referências de saúde na sua cidade. Quando a população dessa cidade agora tem algum problema de saúde, eles sabem, né, essa população, cada pessoa dessa cidade, sabe que pode ir lá pedir ajuda do farmacêutico. Ah, mas o cara está com câncer, vai lá na farmácia? Vai. O farmacêutico vai saber o que fazer com aquele paciente. Eles sabem que pode contar com o farmacêutico desde um problema muito simplesinho até uma doença muito grave. O farmacêutico vai saber aonde que esse paciente com câncer, com HIV, ou com suspeita, né, deve ir para ter um atendimento adequado. Né? Agora vamos falar de dispensação. Dispensação. O que é dispensação? Vamos lá. O que é dispensação? Dispensação é o ato de entregar uma caixinha para o paciente. Com orientação, menos pior. Mas vocês falaram que não era só entregar e dar informação, né? O que a gente tinha que fazer? Buscar informações, né? Então a dispensação é até entregar a caixinha. Às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, a gente acaba entregando uma caixinha. Mas o processo de dispensação não é só de entregar. Tem uma professora da Espanha que uma vez ela falou para mim assim, a dispensação ela acontece com a entrega de um produto ou não. Eu falei, mas como que a gente vai dispensar sem estar entregando alguma coisa? Não, dispensação é o processo. Se no processo o paciente chegou lá pedindo aspirina, aquele paciente não deve tomar aspirina, não precisa, não deve tomar aspirina e nenhum outro medicamento, ele não necessita de medicamento, eu dispensei, eu entreguei alguma coisa para ele? Não, eu convenci ele que ele não precisa. Isso é exceção, é claro, né? Senão os donos de farmácia não iam me contratar para dar curso, né? Isso é exceção. Então, mas mesmo assim, eu não entreguei a caixinha, mas eu fiz a dispensação, eu fiz o processo de dispensação.
Então a dispensação aconteceu. Então o resultado da dispensação foi não entregar caixinha, porque esse paciente não precisa. Tá? Então eu fiz o meu trabalho, eu fiz o meu serviço de dispensação. Só que o paciente não saiu com uma caixinha da farmácia. Saiu com informação, que ele não precisava daquela caixinha. Perceberam? Então a dispensação é esse processo, né? Tá, o paciente chega com receita na farmácia. Se ele chega com a receita, então daí sim é só eu pegar a caixinha e entregar, né? Porque a responsabilidade é do médico, ele já passou pelo médico, o médico já avaliou, já deu a receita, né? Não é verdade? Pessoal aí de trás, estão dormindo? Vamos lá, eu perguntei. Se o paciente chega com receita na farmácia, chegou com a receita, então é só eu pegar a caixinha e entregar para o paciente, não é isso? Mas o medicamento, ó, eu estou vendo a receita, está aqui escrito, né? O medicamento aqui, metformina, 850 miligramas, né? Tantos comprimidos, peguei e entreguei para ele. Ou, no caso da homeopatia, um arsênico, um álbum, 6CH, 30 ml, tomar 5 gotas 3 vezes ao dia. Peguei o arsênico álbum lá, né, manipulei ou não, está lá o arsênico álbum, na dose, na potência, no volume, tudo como prescrito, entreguei para ele e disse, toma 5 gotas 3 vezes ao dia, longe das refeições. Ó, entreguei e ainda passei informações. Não está certo? Não é isso? O que faltou? Perguntar se... Isso, ela está dizendo, esse cara aqui, né, o seu João, o seu João não é quem está comprando, né? Mas o seu João é o meu irmão, ele tem o mesmo problema de saúde que eu, tem a mesma doença. Né? Se o médico prescreveu para ele, serve para mim também, não serve? Então, o que ela fez? O que ela está fazendo? Está fazendo a avaliação da prescrição, da prescrição médica. Avaliar, né? Verificar se está adequado, se está tudo certinho. Então, a prescrição está ok, se não tiver, então eu vou corrigir. Né? O médico, às vezes, também se engana, né? A gente vai ter que corrigir, vai ter que entrar em contato, normalmente, com o médico para fazer a correção, né? Tá, mas se a prescrição está ok, eu vou verificar o medicamento está ok, é arsênico, o arsênico está aqui, está tudo certinho, foi preparado corretamente, volume, tudo confere, tudo certo. O medicamento, daí eu tenho que avaliar, o medicamento é necessário e está adequado para esse paciente? Por exemplo, um paciente que tem intolerância à lactose e o médico prescreveu em tabletes, né? Eu posso dispensar para ele esse medicamento? Não devo. Né? Intolerância à lactose é quantitativa, quanto mais lactose consumir, né, e um tablete, se for um tabletezinho, não é muita coisa, mas a gente pode evitar transtorno para esse paciente, né, se ele não usar lactose. Quanto menos lactose ele consumir, melhor vai ser para esse paciente. Certo? Então, a nossa obrigação está avaliando se o medicamento está ok, se está tudo certinho para esse paciente, este medicamento. E se o paciente chega com receita também e já está em tratamento, o que eu tenho que avaliar? Se ele necessita, então sempre que o paciente já está em tratamento, eu tenho que pensar nessas 3 coisas aqui, ó, sempre. Então, na verdade aqui eu estou colocando quando o paciente está em tratamento, né? Mas sempre que a gente tem algum momento clínico com o paciente, quer dizer, alguma ação direta com o paciente, a gente deveria sempre estar imaginando esse cenário aqui, ó. O paciente está aqui na minha frente, eu devo perguntar, ele necessita desses medicamentos que está tomando, e particularmente desse medicamento que ele está solicitando? Né? Então, sempre eu devo perguntar, ele necessita? Sim, necessita.
De necessidade também eu poderia perguntar, ele toma todos os medicamentos que ele precisa? Sim, toma todos que precisa. Ele está deixando de tomar algum medicamento que precisa? Não. O que ele precisa, ele toma e não toma nada mais do que precisa. Tá, ok. A segunda pergunta que eu pergunto é, esses medicamentos que ele está tomando estão dando o resultado que deveriam? Estão sendo efetivos? Sim, estão sendo efetivos. Daí eu vou para a terceira pergunta, né? E cada um desses medicamentos que o paciente está tomando está sendo seguro para ele? Então, essas são as 3 perguntinhas básicas que eu devo estar sempre fazendo para o meu paciente, né? Cada vez que eu tenho um paciente na minha frente. Se os medicamentos que ele toma são necessários, se estão dando resultados e se estão sendo seguros. Tá? Se está tudo certinho, então eu posso ficar tranquilo e deixar ele levar o medicamento que o médico prescreveu, ou que ele pediu, né? Ou que eu estou indicando para ele, prescrevendo para ele. Certo? Quando alguma coisa está errado, quando ele está tomando alguma coisa que não necessita, ou está deixando de tomar alguma coisa que necessita, eu, farmacêutico, tenho que fazer a intervenção. Né? Quando algum medicamento que ele está tomando não está dando resultado, eu, farmacêutico, tenho que fazer alguma intervenção. Quando o paciente está tomando algum medicamento que está tendo problema de segurança, eu, farmacêutico, tenho que fazer a intervenção. Tenho, não é que eu devo, que eu posso, eu tenho, é minha obrigação, como farmacêutico, fazer a intervenção. Procurar ajudar o paciente a resolver aquele problema. Então, é a mesma coisa, só que na forma de algoritmo, né? Aí, então, na dispensação, quando eu estou lá no balcão da farmácia, é difícil eu ficar preenchendo formulário, né? Preenchendo, essa aí é uma fichinha de estado de situação lá do programa DADER, né, que é interessante, né, se a gente pudesse sempre estar preenchendo, seria interessante. Mas lá no balcão, às vezes é difícil a gente ficar perguntando ao paciente todos os medicamentos que ele toma, todos os medicamentos que ele toma e todos os problemas de saúde que ele apresenta, e registrando isso. Né? Mas, mesmo que eu não faça isso por escrito, né, lá no balcão da farmácia, sempre eu devo me lembrar dessa fichinha aí, e devo construir ela mentalmente, né? Então eu sei que, mesmo que eu não vou preencher, eu devo perguntar para o paciente, quais medicamentos que o senhor toma? E para que toma? Né? Quais os problemas de saúde que o senhor tem? E ver se isso aí está certinho. Problema de saúde, medicamento. Ó, problema de saúde, né? Medicamento que toma para esse problema de saúde. Problema de saúde, medicamento que toma para esse problema de saúde. Então, mesmo que eu não esteja preenchendo essa fichinha, eu penso, o paciente falou que tem esse problema de saúde, toma esse medicamento. Problema de saúde, medicamento. Tudo certinho? Beleza. Fico tranquilo e dispenso aquele medicamento que ele pediu. Alguma coisa está errado, eu vou dizer para ele, preciso dar mais atenção ao senhor. Seria interessante que o senhor fosse atendido numa consulta farmacêutica. Né? Essa consulta farmacêutica, então, a gente vai fazer ali na sala, né? E demora mais ou menos 20 a 30 minutos. O bom é que o senhor trouxesse esses medicamentos todos que o senhor toma, né? E para a gente verificar se está tudo certinho. Né? O senhor quer essa consulta custa tanto. Né? Diz o valor que o paciente já sabe que ele vai ter uma consulta onde eu vou dar mais atenção para ele e ele vai poder tomar um medicamento com mais segurança, né, e com um medicamento melhor escolhido. Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, a gente, no balcão, a gente faz isso normalmente sem registrar.
tá? Tá, agora vamos falar de prescrição. Então, o farmacêutico pode prescrever, né? Então, hoje, de manhã eu fui na farmácia, pedi um medicamento e saí da farmácia com o medicamento. Né? Foi o farmacêutico que me atendeu? Não, acho que a moça que atendeu, acho que ela não tinha idade para ser farmacêutica, talvez até fosse, mas eu não perguntei, ela não estava identificada como farmacêutica, eu acredito que não era farmacêutica. Eu saí da farmácia, né, e quantas perguntas ela fez para me vender o medicamento? Quantas perguntas clínicas? Nenhuma. Eu pedi um xarope, ela falou, eu tenho, né, acetilcisteína, tenho tal, né, daí o medicamento, daí o xarope que eu queria ela não tinha, né, que era um homeopático, daí acabei pedindo um xarope fitoterápico, né, ela achou que não tinha, daí foi lá procurar, daí tinha, né, daí eu disse a marca, como é que eu queria, né, não disse onde que estava, porque estava escondido atrás, né. Mas daí ela achou o xarope que eu queria. Então, assim, mas para me ajudar, né, eu me coloquei lá como paciente e ela não fez nenhuma pergunta se era para mim o xarope, quais os sintomas que tinha, se era tosse produtiva, se não era produtiva, né? Então não fez nenhuma pergunta. E essa é a realidade da maioria das nossas farmácias. Eu tenho quase certeza, se eu fosse em mais 2, 3 ou 10 farmácias aqui em Porto Alegre, eu ia sair da farmácia com medicamento e provavelmente também sem o balconista ou o farmacêutico fazerem nenhuma pergunta clínica. Eu fiz essa pesquisa uma vez e o resultado médio por farmácia foi de quantas perguntas? Lívia não fala, tá? 0. Na média foi meia pergunta. Então, muitas farmácias não fizeram nenhuma pergunta. Eu fiz pesquisa fazendo perguntas mais ou menos parecidas com aquelas que estão ali. Então, teve farmácias que não fizeram nenhuma pergunta clínica. A pergunta padrão era dinheiro ou cartão. Então, pergunta clínica para saber como que é.